maravilha, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Esse amigo que vos fala, o pastor Michel, estamos aqui novamente no nosso canal Bíblia Interpreta a Bíblia, ou seja, as respostas que nós desejamos para as perguntas que a Bíblia nos traz quando a lemos, ela mesma responde. As perguntas estão nela, questões sobre a vida, sobre a história, perguntas sobre a eternidade, do antes e o depois. Ela tem todas as respostas. E a finalidade deste canal é falar com você sobre as coisas de Deus, sobre as maravilhas do Senhor e o tempo que discorreu, né? Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa aí o seu beleza, joia, legal, seu like, ok? E ativa o sininho, se inscreve no canal e você vai ficar por dentro de todas as notificações sempre que chegar um conteúdo novo para você. Isso também é importante para nós, porque a plataforma ela entende, compreende que esse conteúdo ao qual você assiste agora é importantíssimo para você, ele é relevante para você e para muitos. Gente, e de tantas coisas que nós vemos na internet, tantas futilidades e também homens sérios também que trazem programações que edificam a nossa vida. Por que não estarmos aqui juntos, eu e você, certo? Gostaria de fazer neste momento uma oração e em seguida nós vamos rodar a vinheta do canal e já voltamos com você, certo? Em nome do Senhor Jesus, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e orasse comigo. Pai querido e eterno que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Pai, traga-nos o teu reino para nós e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, Senhor Jesus. Pai querido e eterno, perdoa também os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições, assim como nós perdoamos a quem nos tem, Senhor Jesus, prejudicado, ofendido e vice-versa, Senhor Jesus. Pai querido e santo, que o Senhor tome nas suas mãos esta programação. Aonde chegar esta programação, Senhor, eu te peço que chegue a tua vontade, a tua palavra, o teu amor, que chegue esperança, que chegue luz, que chegue esclarecimento. Você que me ouve através desta programação, receba luz, receba paz no seu coração, receba saúde, que o Senhor te prospere, levante o teu rosto, te abençoe grandiosamente. Pai, também te peço, abra os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente para poder entender aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja Deus. Gente, vamos rodar a vinheta e já já voltamos com vocês. Maravilha! Voltamos ao vivo com você, mais uma vez esse amigo que vos fala, o pastor Michel, e eu quero desde já convidar você que gosta aprecia uma boa leitura, a estar adquirindo o meu livro, sim, o livro que Deus me inspirou a escrever, algo que eu venho pesquisando desde 2016. O livro se chama Memórias de um Tempo Esquecido. É um livro significativamente importante para todos aqueles que lerem. Por quê? Porque sabemos que a leitura de Gênesis, em especial o período que discorreu entre Adão e até o dilúvio de Noé, ele
parece deixar muitas lacunas. Parece não, na verdade deixa muitas lacunas. Porém, fazendo uma leitura mais acurada das Escrituras, nós percebemos que o tempo discorrido entre esses dois pontos históricos, a criação do homem e o juízo de Deus no dilúvio, deixa essa margem para que possamos ter um olhar e entender que essa sociedade da época, a sociedade pré-diluviana, era muito maior, mais vasta do que provavelmente as interpretações tradicionais insistem em ver. Esse livro ousa fazer essa pergunta, conservando a autoridade das Escrituras, sem confrontar as Escrituras, mas sim, na verdade, trazendo uma releitura desse período e assim, dando mais credibilidade ainda à palavra de Deus. Na plataforma Wiclap, que é a editora Wiclap, você vai ver aqui o link aqui embaixo, acessa o link da loja, digita lá os seus dados, faz a compra, eles vão calcular o frete e o livro vai chegar no conforto do seu lar, em nome do Senhor Jesus. Olha aí que bacana. O livro na plataforma está custando R$ 68,57. Com o acréscimo do frete, dependendo de onde você estiver, fica um pouquinho mais, mas ainda assim sai mais barato que uma pizza para você que está no Brasil. Mas se você estiver aí em outro país, no exterior, aí o frete talvez fique um pouco mais salgado, né? Inclusive eu tenho um amigo, um irmão, Pastor Paulo. O Pastor Paulo está lá no Reino Unido e ficou de me dar um retorno para ver como que faz para adquirir esse livro de onde ele está. Sem mais delongas, vamos voltar agora para discorrer o tempo que nós estamos falando desse maravilhoso canal, né? Bíblia Interpreta a Bíblia. Vamos para uma breve vinheta e eu já volto já. Já voltei, estou aqui com vocês em nome do Senhor Jesus. Bem, gente, como você bem sabe, nós paramos ali no momento em que Jacó havia descido para o Egito a convite de seu filho José, e desce ele e toda a sua casa. Diz as Escrituras que eram aproximadamente 70 e poucas pessoas, vamos dizer assim. E então eles habitam, né, no Egito, e na morte de Jacó, quando Jacó se aproxima da hora da sua morte, ele começa então a lhe abençoar os seus filhos. Dentre eles, é claro, José, que era o governador do Egito. E eles passam a habitar longo tempo ali, começam a se multiplicar no Egito, e conforme eles vão se multiplicando, tem uma interpretação de alguns eruditos que acreditam que ali então é onde eles desenvolvem o seu idioma hebraico. Por quê? Porque até então Jacó era filho de Isaac, os 12 filhos de Jacó que formaram as 12 tribos eram filhos de Jacó. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. Abraão, filho de Tera, que saíram de Ur dos Caldeus, na região da Babilônia. Sendo assim, provavelmente Abraão ele dominava e era fluente no idioma da sua terra, que era o aramaico. Quando Jacó e todos da sua casa, a saber, aproximadamente aí 70 almas, chegam no Egito, todos eles falavam aramaico, mas tinham seus costumes, segundo algumas interpretações
dos eruditos, ali eles começam a desenvolver uma forma de conversar entre si para que não precisem ser entendidos ou para que não possam ser entendidos pelos egípcios, já que o costume sacrificial que Abraão passou para os seus filhos e descendentes, sacrificar um novilho, um cordeiro, entre outros animais, esse rito que para Abraão era costumeiro, para os egípcios era uma abominação, pois eles adoravam os deuses. Inclusive, imagina só agora, um dos filhos de Jacó, ou um dos filhos dos filhos dos filhos de Jacó, porque eles foram se multiplicando, fazendo um altar no meio dos egípcios e sacrificando ali um boi, sacrificando um novilho, sendo que um dos deuses do panteão egípcio era o deus Apis, representado pela figura de um touro. Então isso era uma abominação para eles. Então, segundo alguns eruditos, provavelmente eles desenvolveram uma linguagem, um sotaque, outras palavras para que eles pudessem se comunicar entre si sem serem percebidos pelos egípcios. E à medida que eles se multiplicam, parece que Deus se esqueceu deles. Deus não fala mais com eles e eles se multiplicaram grandiosamente. E antes de a gente prosseguir, e agora entrando aqui no livro de Êxodo, é importante a gente entender que o livro de Êxodo, pelos judeus, na Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, na Torá, o livro de Êxodo recebe o nome de Shemut. Shemut, que no hebraico ele começa exatamente onde Gênesis, que é Bereshit, termina. Gênesis termina com José e sua geração e as bênçãos ali de Jacó aos seus filhos. E Êxodo começa listando novamente o nome dos filhos de Jacó. Gente, mas existe uma interpretação judaica muito linda. E essa curiosidade, essa interpretação eu quero dividir com você. Os nomes são repetidos porque Deus não se esqueceu deles, assim como não se esqueceu de mim, e assim como não se esqueceu de você que me vê e me ouve neste momento. Acredite, Deus nunca se esqueceu de você. Depois de Israel se tornar numeroso e passar a sofrer como escravo no Egito, Deus continua tratando aquele povo como indivíduos, conhecidos pelo nome, e não simplesmente como uma nação numerosa. E isso ganha uma força enorme quando chegamos em Êxodo 3, principalmente, na sarça ardente. Por quê? Porque Deus chama Moisés pelo nome. Ele diz: Moisés, Moisés, é muito forte. Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque a terra onde estás é terra santa. Nós vamos chegar lá e eu vou trazer o que a Bíblia nos dá de interpretar a respeito deste episódio e esse decálogo de Moisés com o Senhor, o Criador, o Yahvé, de forma maravilhosa. Gente, ou seja, o livro que começa falando dos nomes dos filhos de Israel também apresenta Deus chamando Moisés pessoalmente pelo nome. Uma possível chave temática para Shemut é um povo que parecia ter perdido a sua identidade no Egito, é novamente chamado pelo nome e conduzido à liberdade para pertencer a Deus. E a outra curiosidade ainda mais surpreendente: o nome Êxodo não é o nome hebraico do livro, como eu já falei. Êxodo vem do grego êxodos, que quer dizer saída, enquanto Shemut quer dizer nomes, ou seja, isso revela duas maneiras diferentes de enxergar o livro. Nomes
enfatiza a identidade do povo. Êxodo enfatiza a sua libertação. Bem, paramos aqui então no livro de Êxodo, aonde ele começa descrevendo. Vamos lá? Olha só. O Êxodo 1:1. Os nomes pessoais na nossa cultura ocidental moderna, tais como Tiago, Ana, Roberto, etc., têm significado conhecido apenas para os que estudam a etimologia da palavra. Entre os hebreus, o caso era diferente. Não somente tinha um significado, mas era este imediatamente conhecido por todos os que o ouviam pronunciar, como Sara, Jacó, Maria, Josafá e etc. Aí temos aí um versículo de Gênesis, capítulo 17, versículo 12, olha só. Gênesis 17, capítulo 12, vai dizer exatamente assim, ó, Gênesis 17, 12, olha só. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for de tua descendência, louvado seja Deus. O 13 vai dizer algo muito importante que eu preciso ler para você, né? Versículo 13. Versículo 13 vai dizer assim: com efeito será circuncidado, nascido em sua casa, e o comprado por teu dinheiro. E esta estará, olha só, presta atenção nisso, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. Ou seja, presta bem atenção, antes de a gente continuar, presta bem atenção aqui. Inclusive, ontem nós estávamos na nossa escola de ensinamento bíblico, na nossa amada igreja Torre do Rei. A pastora Vanessa e muitos alunos estavam lá e pincelamos sobre isso. Farei contigo a minha aliança estará na sua carne. A aliança é dele, não é minha. A aliança não é sua. Cristo fez uma aliança também conosco através do seu sangue, mas a aliança é dele, não é minha. Quando eu ofereço para alguém uma aliança que pode-se dizer que é um contrato, se eu estou oferecendo um contrato para você, se eu lhe estou oferecendo uma sociedade, os termos são meus, não são seus. Se você quiser ter uma parceria comigo, você precisa aceitar os meus termos, as minhas condições. É muito forte isso. Você começa a entender, ou seja, todo aquele que se aproxima de Deus e quer ter parte com o Senhor, precisa aceitar a aliança dele, os termos dele, o contrato dele, as condições dele, porque quem precisa mais de quem? Deus é quem precisa de nós ou somos nós que precisamos de Deus? Olha que interessante, o Senhor Jesus, ao entrar em Jerusalém, sendo recebido com louvor e festa pelo povo, gritando Hosana ao Rei nas alturas, alguns fariseus o repreendiam, dizendo: olha aí o que você está fazendo, né? Manda que eles se calem. E o Senhor Jesus disse: se eu os calar, as pedras gritarão. Meu Deus do céu. João Batista, olha o que o Espírito Santo está me lembrando, que João Batista, quando ele viu os fariseus vindo para se batizar, ele disse: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Apresenteis, pois, frutos dignos de arrependimento. Pois eu vos digo, não saiam por aí dizendo somos filhos de Abraão, porque eu vos digo que se o Senhor quiser, ele faz dessas pedras filhos de Abraão. Os termos e as condições são dele,
direção dele, apenas em nome de Jesus. Voltamos aqui. E Abraão pôs no seu filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Como nós vimos aí, Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus o tinha ordenado. E aconteceu, olha aqui embaixo, aconteceu que ao 8º dia vieram circundar o menino, um versículo aqui importante, e chamavam Zacarias o nome do seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém, será chamado João. Está falando sobre o nascimento de João Batista, o qual eu acabei de mencionar para você. Então, olha que interessante. E quando os 8 dias foram cumpridos, alguns versículos aqui para nós irmos lendo. E quando os 8 dias foram cumpridos para circundar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Está lá em Lucas 2:21. Às vezes os nomes eram comparações com animais ou até mesmo com seres inanimados, como Tera, que quer dizer cabra montesa, como Lia, que significa, ou Leia, dependendo da tradução que você estiver usando, que quer dizer vaca brava, Jonas, que significa pomba, e os nomes também exprimiam uma feição física, como por exemplo Céfiro, que quer dizer esplendor, ou que expressem os desejos ou esperanças dos pais, como Noa ou Noé, que significa consolo. Está lá em Gênesis 5:29. Alguns nomes eram uma espécie de homenagem a Deus, como Amazias, Deus forte, Ariel, leão de Deus. Outros nomes também tinham significado profético, como o nome do Senhor Jesus Cristo, que segundo o apóstolo Mateus, queria dizer: ele salvará o seu povo dos seus pecados. E dará à luz um filho e lhe chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lá em Mateus 21. Quando Moisés escreveu o segundo livro da Torá, deu-lhe o nome de Shemut, nome hebraico que significa estes são os nomes. Deus, em sua onipotência, sempre se preocupou, gente, com o nome da sua criação e das suas criaturas. A primeira vez que vemos o nome de Adão na Bíblia é exatamente em Gênesis 2:19, onde Deus traz todos os animais que formou para ver como Adão chamaria os animais, e assim foi o nome de cada um deles que ele escolheu. Adão quer dizer homem vermelho. O significado do nome Adão quer dizer vermelho, homem vermelho. E por que vermelho? Ora, porque não foi feito da areia da praia, que não dá liga, certo, gente? A areia da praia ela não dá liga, por mais que você molhe ou misture em outro tipo de areia, mistura a areia da praia com cimento, ela vai até secar, mas não vai permanecer, não é verdade? Então, Deus não fez o homem da areia da praia, Deus fez o homem do barro, que pode ser modelado e fortalecido no fogo. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus e recebendo em si atributos divinos, como sabedoria, retidão e santidade. Vemos aqui no versículo de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos lá, aqui, opa. Jesus. Colossenses, Atos, Coríntios, Colossenses, capítulo 3. O versículo que ele demonstra aqui é o 9 e o 10. Olha só. Versículo 9 e 10. Vamos ver? Olha só. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo,
frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E também lhe conferiu domínio sobre todos os animais da criação. Aqui nós temos o versículo de Gênesis, de 26, 28, que fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil, e assim por diante. E aqui, novamente, eu queria abrir um trecho para que você entenda o que Deus colocou no meu coração para te falar. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Algumas pessoas, ao passarem por problemas na sua vida, lástimas, tragédias, ou até mesmo a pessoa ainda não conseguiu se identificar por algum motivo, então ela costuma dizer: Deus me criou assim. Por que Deus me criou assim? Por que Deus me criou dessa forma, né? Vemos aí, inclusive, pessoas que optaram por gêneros sexuais, né? Criados e inventados pelo homem, e ela diz que Deus criou ela assim. Deus não nos criou assim. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, e Adão pecou. E desde então toda a humanidade tem sido a imagem de Adão. O que você sente, o que você deseja é fruto de uma identidade humana e pecaminosa. Deus não te criou assim. Deus permitiu que o seu pai e sua mãe tivessem uma relação e você nascesse. Mas eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Toda criança nasce pura, sem mácula e sem pecado, afirma Cristo Jesus, dizendo, quando interpelado, quando ele percebeu e viu que os seus apóstolos tentavam impedir que as crianças chegassem até ele, ele disse: não faças isso, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Compreende agora? Dos tais é o reino dos céus. Ontem falamos sobre isso, cantamos um louvor antigo da Ana Paula Valadão, que fala assim: quero subir ao Monte Santo de Sião. E, poxa, quero subir ao Monte Santo. Tem um outro louvor, se eu não me engano, do Morada, que diz: eu vou subir o monte que muitos... Mas nós, às vezes, nos esquecemos que os Salmos nos ensina dizendo: quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Então, na nossa peregrinação aqui na terra, o nosso dever é sempre estar pedindo para que o Espírito Santo mantenha as nossas mãos limpas e um coração puro, para que possamos subir o Monte Santo do Senhor. Mas as crianças, delas pertence o reino dos céus. O Senhor Jesus, inclusive, ele acrescenta dizendo: em verdade vos digo que se vós, ele falou para aqueles homens, Pedro, João, Tiago, André, Mateus, ele olhou para aqueles homens e disse: em verdade vos digo que se não vos tornardes como um destes pequeninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O Senhor estava se referindo não à infantilidade de um homem, que o homem tinha que ser infantil, não, mas o homem tem que ter mãos limpas e um coração puro. Bendito é o nome santo do Senhor. É muito forte, Brasil, é muito forte. Então, olha só, Deus, vimos aqui, Deus criou, né, o homem, né, mas o homem pecou, né? Deus criou o homem para dominar, olha só, Deus criou o homem para dominar e não para ser dominado. Meu Deus, é muito forte, Deus está falando comigo aqui, e eu creio que está falando com você também. Deus criou você para
Deus criou o homem, Adão, para dominar e não para ser dominado. E se Adão não tivesse pecado, hoje também nós estaríamos dominando. Mas o homem domina o mundo. Mas o homem é dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades. Mas através de Cristo Jesus, nós recebemos autoridade para pisar cobras e serpentes e escorpiões. Então não se deixe dominar pelo cigarro, não se deixe dominar pelas drogas, pelo crack, pela cocaína, pelas drogas, não se deixe dominar. Deus criou o homem para dominar e não para ser dominado, gente. Em nome de Jesus. Voltamos aqui, olha só. E ninguém ao ser tentado diga, por Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado, pela sua própria concupiscência, e depois de havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. No hebraico, o termo usado para nome é Shem, e é sinônimo de reputação ou fama. Bendito é o nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor. Então você, ao ser tentado, não diga sou tentado, você está sendo engodado. O que é engodado, pastor Michel? O que é ser engodado? É uma estratégia que Satanás tem há muito tempo. Engodo é uma estratégia que Satanás e seus demônios têm de usar a natureza humana contra eles mesmos. Notem que a Bíblia vai dizer que depois do diálogo entre a serpente e Eva, a Bíblia diz que Eva, vendo que o fruto era, vendo ela que o fruto era agradável aos olhos, bom para se comer, tomou e comeu. Então, olha só que interessante, eu vou te dar até um exemplo. Aí tem um ditado popular que diz que o peixe ele é pego pela boca, é atraído pela boca porque ele quer comer a isca. Na verdade, não, o peixe é atraído pelos olhos. Ele viu a isca, ele cobiçou a isca e foi lá. E foi fisgado. Assim também o homem. Ele vê, ele cobiça, ele é atraído, ele é engodado. Satanás usa a natureza do homem contra ele mesmo. Nós vamos parar por aqui. No hebraico, o termo usado para Shem, para nome, é Shem. Vou repetir. No hebraico, o termo usado para nome é Shem e é sinônimo de fama e reputação. Bendito é o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Shem Me'al Koshem, quer dizer, o nome sobre todo nome. Este é o nome, Jesus Cristo. Este é o nome que tem poder para te fazer vencer e transportar você para o reino da sua glória, se você aceitar a aliança. Amém? Em breve voltamos com a continuação falando sobre fama e reputação que o nome pode ter. Já vai ficando com essa pergunta aí. Qual é a fama que o seu nome carrega? O nome do Senhor, Jesus, tem uma fama, mas qual é a fama que o meu nome carrega? Qual é a fama que o seu nome carrega? Fica com essa meditação. Encerramos por aqui. Até o próximo programa. Bíblia Interpreta a Bíblia. Deus abençoe.